A Libertadores é realmente uma competição diferenciada, uma competição espetacular e que você não pode ficar cantando vitória antes do tempo. Hoje tivemos Estudiantes e Universidade de Chile, no Chile, e o placar foi 3-0 para o Estudiantes. Embola praticamente ali a situação do grupo, Botafogo, Estudiantes, Universidade de Chile, os três ainda têm chances de se classificar. Só o Carabobo realmente acabou sendo aí o time que já está eliminado da competição. Vamos brigar até o fim e o Botafogo precisa agora, dentro do seu estádio, Newton Santos, no Tapetinho, cumprir a sua obrigação, cumprir o seu papel. Vencer em casa para se classificar para as oitavas da Libertadores. Roda a nossa vinheta, vamos falar de glorioso, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Matheus Medeiros na área para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Como eu disse na introdução do vídeo, temos aqui muito assunto sobre Libertadores da América para falar com vocês. Quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, vamos falar de Botafogo. E o Botafogo, que ainda está vivo na competição, apesar de muitas críticas, merecidas críticas, né? A torcida do Botafogo está muito chateada com o trabalho do Renato Paiva. Mesmo assim, o Botafogo ainda tem chances de ir para as oitavas de final da competição. E só depende do Botafogo. A gente vai passar na tela com vocês aqui daqui a pouquinho como é que está o cenário do Grupo A da Libertadores 2025. Mas já adianto a vocês, o Botafogo só depende dele e o Botafogo vai decidir em casa, vai decidir no Tapetinho, no estádio Newton Santos, a sua vida na Libertadores. Eu sei que hoje não é um cenário mais otimista, assim, para o torcedor do Botafogo não está otimista com o desempenho da equipe, mas dentro de casa, no Newton Santos, apesar do Renato Paiva não estar convencendo, pelo menos dentro de casa o Botafogo não vem perdendo. O problema do Botafogo vem sendo fora de casa. Dentro de casa o Botafogo conseguiu, né, alguns bons resultados, né? Conseguiu, mesmo jogando mal, também conseguiu vencer. Venceu o Juventude, venceu o Carabobo, né? Venceu o Fluminense, acabou empatando com o São Paulo. Então o Botafogo, em casa, o Botafogo ainda está conseguindo suas vitórias. Então, assim, é nisso que o Botafogo se agarra neste momento para conseguir a classificação para as oitavas de final da competição. A gente vai para o canto da tela que eu quero passar com vocês a situação na tela do Grupo A da Libertadores. Olha aí, ó, já estou no canto da tela para a gente mostrar a situação. Estudiantes, com essa vitória de 3-0 para cima da Universidade de Chile, chegou aos 9 pontos, né? Está em primeiro lugar no grupo, então já está numa situação já até bem encaminhada o Estudiantes. E o Estudiantes será o próximo adversário do Botafogo na próxima quarta-feira. Então o Botafogo precisa vencer o Estudiantes em casa para embolar completamente esse grupo aí. Botafogo vencendo o Estudiantes, o Botafogo chega a 9 pontos, a mesma pontuação do Estudiantes. E aí o que vai definir é o saldo de gols. Saldo de gols do Estudiantes neste momento é 5, com essa vitória de 3-0 para cima da Universidade de Chile, acabou abrindo aí 5 gols de saldo positivo. Já o Botafogo tem saldo positivo de 1. Só que como vai ser confronto direto, né, a gente precisa perceber o seguinte: se o Botafogo fizer, por exemplo, 2-0 no Estudiantes, o Botafogo vai para saldo 3 e o Estudiantes vai para saldo 3. E aí o que vai acontecer é o seguinte: o Botafogo vai para 6 gols marcados, né? Então o Botafogo se mete 2-0, ainda fica atrás do Estudiantes. Então, para o Botafogo passar o Estudiantes, o Botafogo precisa vencer o Estudiantes por 3 gols de diferença, meus amigos. Tá? Então, se o Botafogo quiser já na próxima rodada da Libertadores ultrapassar os argentinos, só fazendo aí um placar realmente elástico de 3-0 para cima. É muito difícil de acontecer, mas nesse momento o que a gente precisa realmente é da vitória. Vai deixar as coisas realmente para a última rodada. Por quê? Na última rodada, Medeiros, né? Por que na última rodada, Medeiros? Vamos lá. Na última rodada tem Botafogo e Universidade de Chile. Universidade de Chile vai pegar o Carabobo na próxima rodada. Então, provavelmente, deve ganhar, né? O Carabobo está com 1 pontinho só, né? É a equipe mais fraca do grupo, né? O jogo será no Chile. Então, apesar da derrota da Universidade de Chile para o Estudiantes, eu acho que
ela tem tudo para vencer essa partida, a Universidade de Chile, no Carabobo. Então, a Universidade de Chile deve chegar a 10 pontos. Então, imagina o cenário para a última rodada. Se o Botafogo vence o Estudiantes, o Botafogo vai a 9 pontos. O Estudiantes fica com 9 pontos e a Universidade de Chile provavelmente chega a 10 pontos. Então, a gente vai para um cenário de última rodada com a Universidade de Chile liderando, Botafogo e Estudiantes 9 pontos, um grupo totalmente disputado ali, né? 3 equipes, 2 vagas disponíveis e uma decisão no estádio Newton Santos na última rodada. Botafogo e Universidade de Chile na última rodada. E aí, meus amigos, Botafogo tem que vencer, né? Tem que se impor dentro de casa e tem que vencer de qualquer jeito a Universidade de Chile, né? Pô, a Universidade de Chile tomou 3-0 do Estudiantes dentro do Chile. Então, assim, meus amigos, o Botafogo tem que, né, fazer o dever de casa, tem que jogar no estádio Newton Santos e conseguir as vitórias, tanto contra a equipe do Estudiantes quanto a equipe do Universidade de Chile. Medeiros, então, para o Botafogo se classificar, tem que vencer os 2 jogos? Sim, se o Botafogo não quiser depender de ninguém, o Botafogo tem que vencer os 2 jogos para se classificar. Mas existe um outro cenário que o Botafogo também se classifica. Caso o Botafogo empate, por exemplo, com o Estudiantes e vença a Universidade de Chile na última rodada, com a Universidade de Chile vencendo o Carabobo, que é o que eu acho que deve acontecer, o mais provável de acontecer, as 2 equipes terminam com 10 pontos, empatadas. Mas aí a gente tem o seguinte cenário, o Botafogo tem o saldo positivo de 1 e a Universidade de Chile, como foi agora praticamente goleado pelo Estudiantes, está com saldo negativo de 1. Então, a gente fica aí numa situação onde teria que torcer para a Universidade de Chile não golear o Carabobo na próxima rodada e recuperar esse saldo. Então, o Botafogo, nesse cenário, passaria em segundo lugar pelo saldo de gols. É tudo que a gente não quer, né? Esse sofrimento, essa sofrência toda. Então, para o Botafogo não ter sustos, para o Botafogo não ficar torcendo para combinações de resultados, o Botafogo precisa vencer as 2 partidas no estádio Newton Santos para se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E já começa na semana que vem essas rodadas. O Botafogo pega o Estudiantes na semana que vem e depois, no finalzinho de maio, decide essa vaga nas oitavas de final da competição. Aí vai ter a parada para o Mundial de Clubes. Abre a janela de transferências, o Botafogo vai poder se reforçar e a diretoria do Botafogo está prometendo gastar dinheiro e dessa vez melhorar o time, melhorar o elenco. Não é só gastar dinheiro, porque a primeira janela ficou provado que gastar dinheiro somente não é suficiente. O Botafogo precisa melhorar o elenco e gastar o seu dinheiro de forma inteligente. Isso é o mais importante, que o Botafogo consiga, não só para o Mundial de Clubes, mas também para o segundo semestre, o Botafogo consiga melhorar significativamente a qualidade deste elenco. Está precisando demais, Botafogo. E assim, gente, apesar de toda a situação aí que a gente está chateado, né? Apesar de a gente não estar gostando do trabalho do Renato Paiva, apesar de a gente não estar aí nos dias mais otimistas, gente, dá para se classificar, vai. Dá para a gente se classificar. Temos que nos classificar. Pelo amor de Deus, pelo menos chegar nas oitavas de final e aí, quando repito aqui, quando for jogar as oitavas de final, a gente já vai estar com um elenco mais reforçado, a segunda janela já vai ter, aí o Botafogo já vai trazer reforços e aí as coisas podem mudar. O que a gente está sofrendo agora, neste momento, pode ser que com reforços a gente melhore a nossa situação, vai depender do John Textor colocar grana e do scout voltar a acertar. Voltar o scout a fazer o que fez no ano passado, onde foi eleito aí por muitos o melhor scout do Brasil e que nesse ano de 2025, no início do ano de 2025, acabou infelizmente errando, né, e deixando lacunas no elenco do Botafogo e até o momento reforços que o scout acreditou não estão trazendo retorno para o Botafogo. Então agora o momento é de qualquer jeito se classificar para as oitavas de final da Libertadores e torcer para que os reforços cheguem e a gente consiga melhorar o desempenho da equipe. E tem a observação de sempre, treinador Renato Paiva, não tenho certeza se ele vai conseguir encaixar esse time mesmo com os reforços.
A diretoria do Botafogo continua ainda, mesmo com a torcida totalmente contra, mesmo com a torcida achando que deveria demitir, a diretoria do Botafogo segue ainda achando que a culpa não é do Renato Paiva, achando que ele, com os reforços da segunda janela, ele vai melhorar a equipe, que falta material humano, e a diretoria segue ainda blindando o treinador, colocando ali um escudo na frente dele e não está a fim de demitir. Pelo menos esse é o cenário atual do dia 8 de maio de 2025 para a equipe do Botafogo, para a diretoria do Botafogo. Ok? Então é isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem jogo contra o Internacional neste domingo. A partir do próximo vídeo a gente já vai começar a repercutir esse jogo, vai começar a falar um pouco dessa partida, a ver como vai estar o clima do estádio Newton Santos no domingo, né? A torcida do Botafogo, todas as torcidas organizadas do Botafogo, todas não, mas a maioria já se pronunciaram oficialmente contra o Renato Paiva. O clima está estranho, vamos ver como é que vai ser domingo a postura dos torcedores, né, no estádio, se vai ter vaia, se vai ter xingamento, a gente tem que ficar de olho nisso. O Internacional é um time encaixado, o Internacional do Roger é um time bom, bem treinado, então vamos ver como é que vai ser esse jogo no domingo, né, como é que vai estar o ambiente do estádio, Dia das Mães, e a gente tem que observar bem como é que vai estar esse clima para a gente ver como é que vai ser, né? O ideal seria o Botafogo vencer o Internacional, fazer as pazes ali, né, entre enfim, torcedor com time, fazer as pazes ali mais ou menos, e depois focar na semana que vem em vencer o Estudiantes pela Libertadores da América. Esse seria o cenário perfeito, o cenário ideal, mas a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas. Vamos ver o que vai acontecer no domingo, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima, vamos falando de Botafogo.